A esse ponto já dá pra dizer que ficou meio repetitivo dizer que tal ano é o ano das Lost Medias. Afinal isso foi dito sobre os últimos 2 anos, 2022 e 2023. Mas eu particularmente acredito que 2024 supere esses 2 anos por uma grande margem. Afinal, muitos dos casos que conseguiram ser populares o suficiente para furar a bolha da comunidade foram finalmente encontrados esse ano. O meu vídeo mostrando os casos solucionados do primeiro semestre mostra muito bem isso. Mas essa segunda metade de 2024 conseguiu ser ainda mais fascinante, com casos que eram buscados por anos sendo finalmente solucionados. Então é por causa disso que no vídeo de hoje estaremos descobrindo algumas Lost Medias encontradas em 2024 no segundo semestre. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Se você acompanha o canal, você já deve estar sabendo que um dos maiores achados dessa segunda metade do ano, se não o maior achado, já tem um vídeo aqui no canal, que no caso é o vídeo falando sobre o descobrimento dos reais autores da música mais misteriosa da internet, que foi confirmada por se tratar de uma música de uma obscura banda alemã chamada Fex, que já está ciente de toda a comoção para identificar uma das suas músicas, que gerou um dos maiores mistérios da história da internet. E como eu já tenho um vídeo inteiro falando sobre essa descoberta, eu não vou entrar em detalhes sobre esse caso neste vídeo. Porém, além da Like the Wind, houve outra descoberta bem interessante dentro do meio das Lost Waves, sendo a música que ficou conhecida como Just a Game. Esse é um caso que eu nunca falei aqui no canal, mas ele foi bastante popular na primeira metade do ano na comunidade. Just a Game foi o nome dado a um trecho de 30 segundos de uma música de rock que foi inicialmente upada no site What's That Song, pelo usuário Gabor72 em dezembro de 2018. Esse trecho em questão é o seguinte. Apesar da busca existir desde meados de 2018, a música só ganhou popularidade no final de 2023, quando começou a surgir uploads dela no YouTube. Uploads esses que fizeram esse estigma laranja junto desses dados se tornarem a representação visual da música. Quando a música começou a ganhar força já em maio de 2024, se descobriu que o usuário que havia upado a música pela primeira vez no What's That Song havia infelizmente falecido. Após saber disso, os membros da busca entraram em contato com a filha de Gabor, chamada Dorka, que começou a ajudá-los na busca, que agora tinha uma motivação a mais, servindo como uma espécie de homenagem ao seu pai que faleceu antes de descobrirem os autores dela. Ela dizia que o seu pai provavelmente gravou essa música em alguma rádio de origem italiana ou húngara, mas não se tinha certeza disso. E algum tempo depois, no dia 30 de julho, ela conseguiu finalmente encontrar a versão completa da música, que ajudou em muito na busca, já que agora eles tinham a letra completa dela. Logo através dessa descoberta foi encontrado um registro de copyright que finalmente resolveu esse mistério. A música realmente se chamava Just a Game, e ela era uma música de uma banda alemã chamada Chance to Win, sendo gravada em 1988. Se descobriu posteriormente que a Just a Game foi uma música criada para uma organização de ajuda humanitária chamada Pessoas para Pessoas, que levantava fundos para lutar contra a fome na África. Algo que inclusive pode ser visto na capa do lançamento da Just a Game. Atualmente você pode ouvir a música completa na internet, e esse descobrimento serve de uma grande homenagem para a memória de Gabor. Um dos casos de Lost Media mais interessantes em relação ao jogo Minecraft
Com certeza era a, digamos, primeira aparição popular da figura do Herobrine. A lenda do Herobrine surgiu lá em 2010 através de um post no 4chan contando sobre a aparição de uma figura que se assemelhava a um Steve com olhos completamente brancos que apareceu em um mapa single player do jogo, havendo versões da lenda que dizem até que o tal Herobrine seria na verdade o espírito de um irmão falecido do Notch, o criador do jogo, que assombraria a sua obra. Quando a lenda surgiu, ela não ficou tão popular logo de cara, mas uma das primeiras pessoas que se deparou com essa história foi um streamer de Minecraft relativamente popular na época, que era conhecido como Copeland, que fazia parte de um grupo de streamers chamado Brocraft, e fazia suas lives em um site chamado livestream.com. Quando Copeland leu a história do Herobrine naquela thread no 4chan, ele teve uma ideia. Ele decidiu trollar toda a sua audiência forjando um encontro com o Herobrine enquanto ele fazia uma live. Para isso, ele pegou uma das texturas das pinturas do jogo e a trocou pela imagem do Herobrine, colocando essa pintura modificada em um dos quartos da sua casa no jogo. Inclusive, antes de abrir essa tal live, ele postou uma screenshot para promovê-la, onde ele havia colocado a figura do Herobrine através de Photoshop nessa imagem. E quando essa live finalmente se iniciou no dia 30 de agosto de 2010, o Copeland evitava ao máximo entrar naquele quarto onde ele deixou a imagem do Herobrine. Até que em um certo momento, depois de algum tempo de live, ele finalmente entra naquele quarto e finge se assustar com a imagem, saindo correndo para o mais longe que ele conseguisse daquele quarto. Após isso, essa live foi encerrada de forma abrupta. A live do Copeland foi muito marcante para essa comunidade inicial do Minecraft, e é considerada um dos fatores para a popularização da lenda do Herobrine nos anos seguintes. Porém, apesar disso, pouco tempo depois que ela foi ao ar, a live stream foi deletada do site em algum momento antes de setembro de 2011, nunca mais sendo vista desde então. Por muito tempo, as únicas coisas que tínhamos dessa live stream eram algumas screenshots e recriações que tentavam mostrar como tinha sido o encontro de Copeland com o suposto Herobrine. Essas pessoas que buscavam essa live entraram em contato até mesmo com o site livestream.com para tentar recuperar a gravação, porém nem mesmo o site tinha os arquivos dela. A gravação da live ficou perdida por quase 13 anos, até julho de 2024, quando o youtuber Blamington George, um dos mais influentes da comunidade Lost Media, fez um documentário cobrindo o caso, que foi postado no dia 14 de julho. Neste vídeo, é possível encontrar um comentário de um usuário falando o seguinte: eu não fazia ideia que isso era uma mídia perdida. Eu baixei essa stream antigamente e a upei no meu canal de forma privada há anos atrás, achando que não era nada especial. Eu disponibilizei os 2 vídeos no meu canal agora, assim como alguns clipes do Herobrine que eu baixei no YouTube antigamente. E se entrarmos nesse canal atualmente, é possível encontrar a live stream completa do Copeland, incluindo seu encontro com o Herobrine, fazendo esse mistério de mais de 10 anos ser finalmente solucionado de uma forma até que bem simples, levando a história até a pessoa certa. He is him. Ah! Cope's finding Oh my fuck, man. It was that Minecraft. Fuck, it was man. that Warcraft, man. Um dos meus mistérios favoritos da internet também foi finalmente solucionado esse ano, e eu estou falando do caso da celebridade número 6. Toda essa história começou em janeiro de 2020, quando um usuário do Reddit chamado Tontsa começou a fazer uma série de posts em diversos subreddits pedindo ajuda para identificar quem eram as celebridades presentes em uma cortina que ele tinha, que possuía diversos desenhos de pessoas famosas. Em um certo momento, muitas dessas celebridades ilustradas na sua cortina começaram a ser facilmente identificadas, e todas as figuras presentes nessa cortina eram bastante conhecidas, como é o caso do Orlando Bloom ou do Travis Fimmel.
Porém, uma das celebridades presentes na cortina não conseguiu ser identificada inicialmente, e ao passar dos anos, mais e mais pessoas começaram a descobrir esse mistério, tentando assim identificar quem era essa pessoa representada nesse desenho, criando assim o subreddit Celebrity Number 6, lugar onde as buscas se concentraram, surgindo a partir daí infinitas teorias que falam sobre quem seria essa pessoa, indo da Evangeline Lilly até mesmo Brad Pitt, entre várias outras teorias, mas o principal ninguém conseguia achar, que era a imagem de referência usada para fazer essa arte, algo que foi facilmente encontrado nas outras celebridades. Inclusive, durante a busca, alguns usuários contataram pessoas que, ao verem o desenho da celebridade número 6, confirmaram se tratar de uma representação delas, como foi o caso da modelo francesa Philippa Hamilton, que por muito tempo foi uma das principais candidatas a ser a celebridade número 6, dado a sua aparência física. E como dito antes, um membro da busca até entrou em contato em algum momento com ela, e nesse contato ela confirmou se tratar dela no desenho, mas nunca foi encontrada uma prova concreta disso com a foto original. Isso só mudou quando um usuário do Reddit chamado Stefan Morse fez uma edição no desenho do tecido, o fazendo ficar mais identificável que ele conseguia, para assim usar um sistema de reconhecimento facial a fim de encontrar a possível pessoa por trás do desenho. Se utilizando de um sistema de busca chamado PinEyes, junto daquela imagem que ele fez, fazia com que esse sistema de busca mostrasse imagens de uma modelo espanhola bastante desconhecida chamada Letícia Sarda, que era bem parecida com a celebridade número 6. Com essa possível pista em mãos, um outro usuário chamado Indigo Room entrou em contato com um fotógrafo chamado Leandre Escorcel, que havia trabalhado com Letícia Sarda. O usuário contou sobre o caso e pediu para o fotógrafo disponibilizar fotos que ele havia tirado com Sarda. E a foto que ele mandou batia 100% com o desenho misterioso. Logo, rapidamente, Indigo Room divulgou o achado no subreddit oficial, concluindo assim essa busca de mais de 4 anos, concluída com este post feito no dia 8 de setembro de 2024. É claro que, de início, muitos estavam céticos em relação a essa descoberta, levantando até a hipótese dessa imagem ter sido gerada por inteligência artificial. No entanto, após a própria modelo se revelar e falar sobre o achado em uma entrevista dada à Vanity Fair, todas as dúvidas foram sanadas. Letícia Sarda era uma modelo que fazia vários trabalhos de exposição internacional durante os anos 2000, porém ela largou essa carreira ainda nessa década por motivos pessoais, o que dificultou a sua identificação, já que ela não se tornou tão famosa assim. Essa fotografia em si foi tirada pelo Escorcel para aparecer em uma revista feminina espanhola, onde Sarda foi a capa. Eu não encontrei informações que falam se essa tal fotografia apareceu nessa revista ou não. E não se sabe como o designer daquela arte com as celebridades conseguiu pôr as mãos nessa fotografia para usá-la como referência. O próprio fotógrafo confirmou que esse desenho foi feito sem a sua autorização, sendo que ainda não sabemos exatamente quem é a pessoa por trás dessa arte, apesar de já termos decifrado todas as celebridades representadas. Ainda nos primórdios do canal eu fiz um vídeo falando sobre algumas Lost Mídias brasileiras. Nesse vídeo em específico, eu falei das que eu considerava as 3 grandes mídias brasileiras perdidas. Lá eu mencionei o Miguelito, o Gugu no Carandiru e o Gilberto Barros e o Yu-Gi-Oh! Desde que eu lancei esse vídeo, essas 2 primeiras mídias foram parcialmente encontradas. Afinal, hoje temos materiais de ambas. Antes disso, na época deste vídeo só tínhamos algumas imagens. No caso do Miguelito, por exemplo, nós tínhamos apenas uma única chamada. Hoje temos episódios inteiros dessa série obscura. O único caso que sempre foi meio que o pé grande da comunidade é o caso dos debates do Boa Noite Brasil com o Yu-Gi-Oh! Para quem não sabe, esse caso se trata de 4 programas do Boa Noite Brasil, apresentado pelo Gilberto Barros, que foram ao ar no dia 2 de junho de 2003.
onde o apresentador decidiu atacar o grande fenômeno da época, o jogo de cartas Yu-Gi-Oh!, que era um grande sucesso entre os mais jovens, junto do seu anime, que também passava na TV aberta. Esses 4 programas ficaram infames na história otaku e da cultura pop brasileira por ter causado uma grande histeria coletiva entre os pais de diversas crianças e jovens que ouviram todo esse sensacionalismo em torno da exposição dessas cartas, as associando com o demônio e coisas do gênero. Muitos desses pais decidiram confiscar as cartas dos seus filhos e a jogarem fora ou até queimá-las. Logo, muito por causa disso, hoje muitos adultos culpam o Gilberto Barros por esse evento traumático em sua infância. Mas a questão é que, apesar desses episódios do Boa Noite Brasil terem sido muito populares e muito comentados em sua época, as gravações em si desses programas eram bastante raras, e não se encontrava nenhum trecho dos programas na internet. Não era encontrado nem mesmo uma imagem sequer desse programa. A única imagem que diziam ser retirada de uma dessas noites de debate era essa, que por muito tempo foi considerada uma imagem legítima. Mas ela não é. Essa imagem é apenas uma montagem, e uma montagem bem mal feita, para ser sincero. A screenshot mostrando o Gilberto Barros foi retirada de um trecho do programa disponível no YouTube, postado lá em maio de 2011. Você pode ver a imagem exata aos 5 minutos e 10 segundos deste vídeo. Logo, por muito tempo, nada desses episódios falando sobre Yu-Gi-Oh! Existia na internet, levantando até a teoria que alguns defendiam desse programa se tratar de algum tipo de efeito Mandela, e o Gilberto Barros nunca ter tido falado de Yu-Gi-Oh! Mas sempre existiu na internet relatos de pessoas que se lembravam de assistir esse programa e de ter suas cartinhas confiscadas, além de uma aparição mais recente do próprio Gilberto Barros mencionando sobre esses quadros em seu antigo programa. Ficamos nesse estado sem muitos avanços até janeiro de 2023, quando foi encontrado algumas fotos do camarim do dia de um dos programas, tiradas e postadas por um dos convidados, o teólogo Alexandre Farias, onde existe até uma foto dele ao lado do Gilberto. E um ano depois, em 11 de janeiro de 2024, diversas fotos, dessa vez tiradas diretamente do programa, foram recuperadas. Essas imagens foram retiradas de edições do programa disponibilizadas pela própria Band a um grupo de pesquisa, que recebeu diretamente da emissora trechos do 3º e do 4º dia de debates. Infelizmente, esse grupo não pode disponibilizar esses trechos para todo mundo por motivos contratuais. Inclusive, existe um vídeo do Lucas Nauta aqui no YouTube que explica melhor esse caso e eu recomendo bastante vocês assistirem. Mas bem recentemente foi encontrado algo que ninguém esperava e mudou completamente o escopo dessa busca. No dia 14 de novembro de 2024, do mais absoluto nada, foi encontrado no YouTube trechos de um dos dias do programa, que havia sido postado lá em 2010. Isso mesmo que você ouviu. Aparentemente, trechos do Gilberto Barros falando do Yu-Gi-Oh! Existia na internet há 14 anos e ninguém nunca tinha se dado conta. Existem 3 trechos disponíveis. Um do programa que foi ao ar no dia 4 de junho e outros 2 trechos do programa retirados do que foi ao ar no dia 5 de junho, no dia seguinte, que foram postados pelo canal CT Erma, que antes desses vídeos serem descobertos tinham até alguns vídeos bem populares em seu canal falando de mensagens subliminares em desenhos. Então é bem estranho que ninguém tenha encontrado esses vídeos do Gilberto Barros antes. Um dos possíveis motivos para esses vídeos terem sido enterrados no algoritmo do YouTube por tantos anos, talvez seja os títulos que esse usuário colocou nos trechos, que dificultaram bastante buscar por esses vídeos. Além de existir teorias que essas gravações estavam privadas até algum tempo atrás, sendo só disponibilizadas publicamente bem recentemente, mas não se sabe ao certo. Inclusive, esses trechos descobertos mostraram que nesses dias de programa o Gilberto Barros não falou apenas de Yu-Gi-Oh!, mas também de Dragon Ball, insinuando que o anime ensinaria as crianças a matarem seus pais. Pois é, existem muitas pérolas e possíveis memes que estavam escondidos nesses vídeos. O fato é que mesmo que tenhamos encontrado todos esses trechos, ainda existe muito material sobre esse caso perdido, com dias inteiros de debate sem nenhuma gravação disponível, que quem sabe podem ver a luz do dia em algum momento no futuro. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra.
Então eu acho que é isso, essa foi a nossa compilação dos principais casos de Lost Media recuperados na segunda metade de 2024. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!